Olá, amados do Senhor. Nós temos nos nossos cultos estudado a respeito da família, porque nós vemos e entendemos que a família tem sido bombardeada pela sociedade, por alguns também de uma linha de esquerda radical da política, tem atacado a família, tem atacado os princípios cristãos de vida, de família. Então nós temos tido uma série de cultos, e nós tivemos 5 já nesse tema, e o nosso último, que foi o 5º culto, e o penúltimo nesse tema que nós vamos trabalhar, nós não conseguimos gravar. Então eu estou fazendo para vocês, não vai ser a pregação lá do culto, daquela forma, com aquele jeito todo do culto, mas o mesmo conteúdo eu vou passar para vocês aqui, nesse bate-papo nosso, para que você que tem acompanhado as nossas reflexões sobre a família, nossas pregações, possa também ter esse conteúdo que foi dado ali no nosso culto. E nós vamos falar hoje, principalmente, nós temos falado sobre a família e o mundo contemporâneo, e o nosso foco hoje é o relacionamento homem e mulher. E como esse relacionamento homem e mulher dentro da família deve dirigir todos os nossos relacionamentos familiares e também na sociedade, em todos os seus níveis. Quando a gente lê lá em Gênesis capítulo 1, versículo 27, a palavra de Deus diz assim: Deus criou o ser humano à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Veja aí, Deus então, ele cria a humanidade, o ser humano, como homem e mulher. E aqui, só de você ler esse texto, você já percebe uma marca da humanidade de acordo com o plano de Deus. Deus, quando fez o ser humano, ele fez o ser humano como homem e como mulher. Então você percebe aí que a primeira marca da humanidade é a polaridade. Polaridade, por exemplo, o que é uma coisa polar? Polar, por exemplo, é as pilhas. As pilhas têm um lado positivo e um lado negativo. A bateria do seu carro tem um lado positivo e um lado negativo. E se não tiver esse lado positivo e negativo, nada vai funcionar. E Deus fez a humanidade existindo nessa polaridade. E a humanidade, para ela cumprir o propósito existencial dela, ela foi criada para viver essa co-humanidade. Nós já trabalhamos isso nos cultos anteriores. Então o ser humano não foi para existir como uma ilha, mas para existir com o seu próximo. Então é uma co-humanidade. E essa co-humanidade deve ser vivida em polaridade. Como? Como homem e como mulher. Eles são diferentes. O homem não é a mulher não é o homem, mas ambos são e refletem a imagem e semelhança de Deus. A humanidade, quando ela existe como homem e mulher, ela reflete quem Deus é, o próprio Deus. Porque se você for pensar na Trindade excelsa, Pai, Filho e Espírito Santo, em todos os relacionamentos da Trindade existe essa polaridade. Vamos pensar, por exemplo, o pai e o filho em seu relacionamento, no seu encontro, para eles se relacionarem, para eles conversarem um com o outro, decidirem alguma coisa. O pai não é o filho e o filho não é o pai. Deus Pai e Deus Filho não são simplesmente manifestações diferentes de uma mesma pessoa, de um mesmo Deus. Não, Deus Pai é uma pessoa, Deus Filho é outra pessoa. Então existe uma polaridade. Deus Pai, ele é o Pai porque ele é o Pai do Filho. Esse é o Filho por quê? Porque ele é o filho daquele que é o Deus Pai. Tá certo? Se você for pensar em outro tipo de relacionamento na Trindade, por exemplo, o Espírito Santo, ou Espírito de Deus, ou Espírito de Cristo, nomes dessa mesma pessoa chamada Espírito Santo, que nós já vimos, não é uma energia, não é uma força, mas também é uma pessoa da Trindade, que sempre existiu junto com o Pai e com o Filho. Ele vai se relacionar, por exemplo, com Jesus Cristo, com o Filho. Ele é o Espírito de Cristo, o Espírito de Jesus. E Jesus, ele quando faz o seu ministério, ele faz o seu ministério aqui na terra no poder do Espírito. Então ele é uma pessoa diferente da outra. Existe uma polaridade, que são diferentes. Pensamentos, pessoas, sentimentos, eles são diferentes. Tá certo? Então existe essa polaridade na Trindade. E se a humanidade é para refletir a imagem de Deus, é para manifestar, a humanidade também deve existir nessa polaridade. E onde nós vemos essa polaridade de uma forma bem clara na humanidade? No homem e na mulher. O homem não é a mulher não é o homem, eles são diferentes.
mas ambos refletem a imagem e semelhança de Deus nas suas diferenças. E quando eles estão juntos, isso acontece, revela ainda de uma forma mais plena quem o Deus é. O Deus que criou todas as coisas. A polaridade entre esses indivíduos, entre o homem e mulher, não existe para diminuir um ou o outro, mas existe para mostrar que existe uma interdependência. Um depende do outro, um precisa do outro e um se encontra no outro, como nós já discutimos em pregações anteriores. Então o homem descobre quem ele é e quem ele não é no seu encontro com a mulher. E a mulher descobre a sua identidade como mulher, como pessoa, quando ela se encontra com o homem, porque ela descobre quem ela é como pessoa, como mulher, e quem ela não é também como pessoa. E outra coisa interessante, quando a gente vê no texto que fala da criação da humanidade, do homem e da mulher, é que essa polaridade que Deus concede à humanidade como homem e mulher, é uma polaridade fértil, uma polaridade que gera vida. Gênesis 1, 28 fala assim, no começo: e Deus os abençoou. Abençoou quem? O homem e a mulher, Adão e Eva. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. E ele prossegue. Deus está mostrando, fala assim: olha, vocês foram feitos a nossa imagem e semelhança, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Um único Deus em 3 pessoas. Mas existe essa polaridade porque são pessoas diferentes, Pai, Filho e Espírito Santo. Vocês também foram criados com essa polaridade, como homem e mulher. E por causa dessa diferença entre vocês, a vida vai ser gerada na união de vocês. Tá certo? Então os diferentes se encontram, os diferentes se completam, e dessas diferenças, desse encontro de amor, a vida é gerada, é multiplicada e ela pode ser espalhada sobre a face da terra. É Deus dando lição pra gente de relacionamento, lições existenciais sobre nós, o nosso encontro com o nosso próximo, nossos relacionamentos na sociedade, a partir dessa humanidade que foi criada em polaridade, como homem e como mulher. Tá certo? Eu sei que de repente a tua cabeça está pirando um pouco, porque é uma pregação assim que mostra um pouco da teologia, da essência do que é ser humano e como que Deus nos criou. Mas isso daí é bem importante para que nós possamos ter bons relacionamentos na nossa casa. E não só na nossa casa, na nossa vida também. Tá certo? É interessante que lá no capítulo 2, versículo 25, mostra que o homem e a mulher... Se você der uma olhadinha lá, 2,25, fala assim: ora, um e outro, o homem e sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Adão e Eva, o homem e a mulher, os diferentes, estavam juntos, nus e não se envergonhavam. O homem, ele estava satisfeito com quem ele era, como homem, e não precisava se envergonhar. E ele também não gerava vergonha, não diminuía a mulher por ela ser diferente. Ela podia mostrar quem ela era, diferente do homem, e ele não gerava vergonha nela. E o inverso também era verdade. A mulher não tinha vergonha de ser quem ela era diante do homem. Vamos dizer assim, ela tinha um orgulho, não um orgulho pecaminoso, mas ela estava satisfeita com quem ela é, apesar de ela ser diferente do homem. E ela também não gerava vergonha no homem. Então existia uma paz. Na diferença, eles não se envergonhavam e não geravam vergonha. Não se sentiam diminuídos e também não diminuíam o outro. É algo perfeito que acontecia ali antes do pecado. No entanto, se você for perceber, quando o pecado acontece, a primeira coisa que acontece é Adão já olhando para Deus e falando: a mulher que você me deu me fez cair. E aí a mulher começa a culpar a serpente, a criação está envolvida, Deus, no final das contas, é colocado como grande culpado de todas as coisas, tá certo? Mas antes do pecado, essa polaridade, essas diferenças que existiam entre o homem e mulher, foram para o bem, foi para aquilo que era bom para eles. No lar cristão, queridos, essa polaridade tem que estar evidente. Os nossos filhos têm que ver isso. O que é ser homem e o que é ser mulher. Ser homem é uma coisa, ser mulher é outra coisa. Deus fez a humanidade como homem e mulher.
Se você for fazer um parênteses aqui agora, se você está escutando essa mensagem, fala, pastor, toda aquela gama que existe entre homem e mulher, pseudo-hermafrodita, hermafrodita, transexual, e aí vai aquela... Querido, temos uma série de vídeos para você aí, de mensagens que foram dadas aqui na igreja sobre isso, para você compreender qual a nossa visão, o que a Bíblia tem a dizer sobre isso. Eu não vou trabalhar isso aqui agora, eu estou trabalhando o ideal, aquilo que Deus fez, a humanidade como homem e mulher, tá certo? Então, se você tem interesse nisso, nós temos aí no site da nossa igreja estudos sobre isso daí. E aí você pode ver e compreender um pouquinho o que a ciência tem a dizer, a medicina tem a dizer, o que a psicologia tem a dizer sobre isso e o que a teologia, o que a Bíblia tem a dizer a respeito de tudo isso, tá certo? Mas no lar cristão, então, o menininho tem que olhar para o pai e saber e reconhecer o que é ser homem e se alegrar com isso, olhar para a mãe e descobrir o que é ser mulher e ele respeitar a mãe por ser diferente dele e do pai, apesar dela ser diferente. Estar satisfeito com quem ele é, com aquilo que o pai é e respeitar a mãe e a irmãzinha por aquilo que elas são. A irmãzinha, a menininha tem que olhar para a mãe e descobrir o que é ser mulher e saber que ser mulher não é ser homem. E que ser mulher não é pior nem melhor do que ser homem, mas ela está satisfeita com aquilo que ela é, está satisfeita com a mãe como mulher, está satisfeita com o pai, com o irmãozinho, sei lá, com o vovô, com o tio, que são homens, e aí a família segue em harmonia diante dessa polaridade que é real. Não adianta falar assim, deixa a criança crescer, quando ela chegar numa certa idade, ela decide o sexo dela. Não é isso. Não é isso. O pai e a mãe têm que dar um direcionamento, mostrar para o menino o que é ser menino, mostrar para a menina o que é ser menina, tá certo? Tudo isso com amor, com sabedoria, porque é isso que Deus espera, é assim que Deus faz. E a família é o primeiro lugar onde essa polaridade deve ser evidenciada e ensinada em amor. Ser diferente não faz do homem maior do que a mulher, não faz do homem menor do que a mulher, não faz melhor nem pior, nem nada, faz simplesmente diferente. E a mulher, por ela ser diferente do homem, ela não é melhor do que o homem, ela não é pior do que o homem, ela não é mais capaz nem menos capaz, ela simplesmente é diferente. E mais para frente nessa conversa nossa você vai descobrir o porquê que Deus fez essa diferença e porquê que existe essa polaridade. A gente já viu algo, que essa diferença, essa polaridade, a humanidade existindo como homem e mulher, quando eles se encontram, geram vida. Né? E nós vimos que isso tem a ver com a nossa imagem e semelhança de Deus também. Veja só essa frase que eu tenho para você, acho que vai estar aparecendo aí na sua televisão, no seu celular, quando você estiver assistindo. Ela diz assim: a polaridade entre homem e mulher não pode ser usada para diminuir, humilhar ou controlar o outro, seja pela força, pela emoção ou qualquer outro meio. Então essa polaridade não é uma desculpa para de repente o homem dominar na casa pela força, ou para o homem dominar na casa, por exemplo, porque a cultura nossa e da maioria dos países é uma cultura machista, que vem desde lá daquelas épocas antigas, tá certo? O sistema patriarcal. Não pode ser assim, essa dominação que é uma ditadura machista. Por outro lado, também a mulher não pode se aproveitar disso, seja pela força, pelo conhecimento, pelo dinheiro, por ações, comportamentos emocionais, tentando oprimir e dirigir a casa como rainha ou o homem como um rei, não interessa. A polaridade não existe para isso. Ela existe para gerar vida, existe, você vai ver daqui a pouquinho, para um completar o outro naquilo que o outro não está apto a fazer e a cumprir naquele momento, naquela situação. Tá certo? Então isso é algo importante que nós temos que ver. E quando essa polaridade ela é vivida na presença de Deus, segundo aquela co-humanidade que a gente vem estudando, aquela humanidade onde um existe com o outro, para o outro, ao lado do outro, e se coloca como um suporte do outro, pronto para servir, servir não como um servo obrigado, mas como alguém que serve por amor, porque tem prazer de estar ao lado do outro. Quando a gente faz isso, essa polaridade é bênção. O homem se torna um homem segundo o coração de Deus, a mulher se torna uma mulher segundo o coração de Deus. Não uma mulher oprimida, mas uma mulher plena. Não um homem opressor, mas um homem pleno. E isso a gente tem que aprender.
a viver segundo a Bíblia, não segundo o que a gente quer, não segundo a nossa cultura ou a cultura da maioria dos lugares, porque é uma cultura que foi formatada pelo machismo muitas vezes. Então nós temos que pensar de acordo com a palavra de Deus, não de acordo com aquilo que, nem sempre, queridos, aquilo que vem sendo feito, porque é assim há muito tempo, é o correto. O correto é aquilo que Deus coloca como correto, não aquilo que a gente acha, que a cultura fala, ou que a sua família vem fazendo há anos, os seus antepassados. O que Deus fala é a verdade, e a verdade que não muda. A sociedade pode mudar, tudo pode mudar, mas a vontade de Deus não muda. E é importante que você saiba o que é realmente a verdade, a vontade de Deus. Porque muitas coisas que os crentes falam, porque Deus fala isso, porque diz isso, Deus não diz não. E se você perguntar para ele achar na Bíblia, ele não vai achar. E se ele achar, você lê, você fala assim, meu Deus, que interpretação louca é essa que você fez? Não é isso que está escrito, não é esse o significado do que está escrito. Tá certo? Vamos continuar, então, a nossa conversa aqui. A nossa humanidade, então, vivida em família, tem que refletir isso. E isso que a gente vive agora em família, evidenciando essa polaridade em amor, em comunidade, isso tem que agora sair da nossa casa e contagiar o mundo, para que o mundo saiba, olhando para nossos relacionamentos harmoniosos, para que o mundo veja, olha, o encontro entre duas pessoas deve ser feito dessa forma. Os diferentes se encontram dessa forma. E agora, quando eu digo diferente, não é só o homem e a mulher, o menino e a menina, mas eu, quando me encontro com o meu próximo, independente do sexo dele, seja masculino ou feminino, ele é o diferente. E eu tenho que saber que ele, sendo o diferente, essas diferenças que nós temos devem nos aproximar e nós devemos valorizar aquele que é o diferente, que pensa diferente, que gosta de uma música diferente, que às vezes você vê as coisas por um lado, ele vê as coisas por outro. Tá certo? Então, nós somos diferentes, todos nós. Então, todo encontro entre seres humanos vai existir essa polaridade, essa diferença, porque eu e o meu próximo, certamente, nós somos diferentes em algo. Eu e você que está me assistindo agora, nós somos diferentes. Se nós formos conversar, se nós formos sentar, nós temos diferenças. Diferenças físicas, diferença de opinião. De repente, eu sou corintiano, de repente você é palmeirense, ou de repente você é algum outro time, de repente eu sou presbiteriano, você é batista, e aí vai. Nós temos as nossas diferenças. Agora, essas diferenças não são maldições, mas são coisas que podem trazer crescimento para nós. Então, a sociedade deve olhar para os nossos relacionamentos, para essa diferença que existe nas nossas casas, nós que somos crentes no Senhor Jesus, e aprender como deve ser o verdadeiro relacionamento, respeitando as diferenças. Porque na polaridade, quando nós respeitamos e vivemos em amor, em meio às nossas diferenças, lembra o que eu falei? A polaridade gera vida. O encontro entre os diferentes gera vida. Eu lembro o exemplo que eu dei no culto, que não saiu porque você não pôde ver, porque não gravou, não deu certo, mas eu dei o exemplo da nossa igreja. Na nossa igreja nós somos 4 pastores, e esses 4 pastores são diferentes. Diferentes na forma de pregar, na forma de ensinar, na forma de se vestir, nos times que torcem, tá certo? Na história de vida, na história familiar, como cada um se converteu. Nós somos diferentes, e eu digo para você, nós 4 pastores da 8ª Igreja Presbiteriana de Londrina, sendo diferentes, ou seja, existindo essa polaridade, essas diferenças entre nós, isso é bênção para a comunidade. Porque naquilo que eu não consigo fazer, algum dos outros 3 pastores faz e faz muito bem. E naquilo que de repente um deles não pode fazer, de repente eu ou um outro pode fazer muito bem. E o que a comunidade leva com isso? Com essas diferenças que existem entre nós? A comunidade é abençoada. Porque sempre vai ter um dos 4 que vai fazer bem feito aquilo que deve ser feito para abençoar você e a sua família. Se todos nós fôssemos iguais, não tivesse nenhuma polaridade, nenhuma diferença, o que ia acontecer? Naquilo que um é fraco, o outro também é fraco, e vocês não seriam abençoados e supridos em muitas coisas. Tá certo? A segunda marca, nós vimos a primeira marca da humanidade aí, de acordo com a Bíblia, é essa polaridade. Deus fez a humanidade, segundo a imagem e semelhança dele, homem e mulher. A segunda marca que a gente vê aí é a complementaridade. O que é isso? Um complementa o outro, tá certo? Isso você percebe até na anatomia do ser humano, tá certo?
Então, o homem, ele é feito de tal forma que ele completa a mulher. E no encontro deles, no ato sexual, o homem completa a mulher completa o homem e eles se tornam uma só carne. Tá certo? Um foi feito para estar com o outro e viver ao lado do outro, não oprimindo, mas completando o outro naquilo que ele não pode fazer, naquilo que ele não é tão capaz quanto a outra pessoa. Você dá uma olhadinha em Gênesis 2, 21 a 23, a palavra de Deus fala assim, Gênesis 2, 21 a 23, fala assim: Então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu. Tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher e lhe a trouxe. E disse o homem: Esta, afinal, é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. Veja só, Deus, para gerar Eva, aqui nessa linguagem poética e bonita de Gênesis, simbólica, fala que Deus põe Adão num sono profundo e Deus agora pega uma costela e dessa costela ele gera a mulher, para mostrar que um vem do outro, para mostrar a ligação deles, que na verdade a humanidade é uma só. Essa briga entre homem e mulher, quem é melhor, quem é mais capaz, quem deve controlar isso ou aquilo, é tudo bobeira, porque um vem do outro, os dois são a mesma carne, a mesma humanidade. E aquilo que foi tirado do homem para gerar a mulher é exatamente aquilo que o completa, que o preenche, que dá plenitude para ele. E o inverso é verdadeiro. Aquilo que a mulher precisa, ela recebe no seu encontro com o homem. E ali, isso daí não está dizendo só, então, não está dizendo que o homem ou a mulher que não casa é infeliz, não é isso que eu estou dizendo. Mas nesse modelo de encontro, homem e mulher, Deus está dizendo para mim e para você: o teu diferente, ele te completa. Não despreza, não humilha, não considera ele burro, inferior, idiota, porque ele pensa diferente, mas olhe, porque ele certamente tem algo para dar para você de bom. Algo que vai te completar. Porque se você ficar andando só e aceitando pessoas iguais a você, onde não existe a polaridade, vamos dizer assim, de uma forma clara, você não vai crescer. Porque onde não há crise, onde não há diferença, não há crescimento, não há amadurecimento e a vida não pode ser gerada. Tá certo? Então você vê aí, um vem do outro, um completa o outro, um se encontra e se realiza no outro. O homem olha para a mulher. E agora, diante de toda a criação que Deus tinha colocado diante do homem, entregue para ele, em quem ele tem o prazer? No seu semelhante e no seu semelhante, que é diferente dele, mas ao mesmo tempo é aquele que é o único que pode o completar e lhe dar prazer. Porque nesse semelhante, ele descobre quem ele é, ele descobre sua própria identidade, ele descobre quem ele não é, tá certo? Também. E aí ele se satisfaz descobrindo quem ele é, quem é o seu próximo, e junto com o próximo, em harmonia, a vida vai ser gerada, vai ser gerado algo maior ainda. É uma bênção de Deus. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 11, versículos 11 e 12, ele também fala a respeito disso. Ele diz assim: No Senhor, nem a mulher é independente do homem, nem o homem é independente da mulher. Pois, assim como a mulher veio do homem, assim também o homem nasce da mulher. Mas tudo vem de Deus. Veja só, o apóstolo Paulo está falando exatamente isso que a gente está conversando. O homem vem da mulher, nasce de uma mulher. E a mulher, lá no princípio, em Gênesis, veio do homem. E se você for pensar, toda a humanidade, ela vem do homem e da mulher. Não é só de um ou de outro, como se existisse um homenzinho pequenininho no espermatozoide, e aí a mulher é só uma incubadeira onde o homem lança essa miniatura de ser humano e vai crescer na barriga da mulher. Não é isso. É uma parte do homem que se encontra com uma parte da mulher, e essas partes diferentes, essa polaridade, o espermatozoide e o óvulo são diferentes, células bem diferentes, eles se encontram e do encontro desses diferentes gera-se uma nova vida. Por quê? Porque o elemento masculino e o elemento feminino, eles se encontram e na diferença deles eles se completam e a vida é gerada. Então veja que bonito que Deus está dizendo aqui pra gente, e o apóstolo Paulo está dizendo, inspirado pelo Espírito. Está dizendo, olha, você e o seu diferente, o seu próximo, você e o teu familiar que pensa diferente de você, você e o teu esposo e a tua esposa, assim, homem não tem jeito, mulher não tem jeito, ninguém nunca vai entender isso. Queridos, essa polaridade é necessária. Agora ela pode se tornar um instrumento de maldição, ou se você vê isso como bênção, você vai perceber agora que o diferente te completa.
tá certo? E esse diferente que te completa vai ser uma bênção para os teus filhos. E os teus meninos têm que ver isso, que o homem não foi feito para achar que é melhor do que a mulher, mas para viver com a mulher e para servir a mulher, assim como a mulher foi feita para viver com o homem e servir ao homem, não como oprimida, mas como uma resposta de amor, assim como o homem também. Tá certo? Então, além deles serem diferentes, homem e mulher, existe essa polaridade, homem e mulher são complementares, um completa o outro. Um está lá para auxiliar o outro. Muitas vezes a gente vê que a mulher foi feita para auxiliar o homem. A tradução em português está assim, essa não é a melhor palavra, porque muitas vezes nós vemos quem auxilia como um servo. Só que o sentido lá é um auxiliar o outro, porque um complementa o outro. Tá certo? Um não está abaixo do outro, mas um complementa o outro. E os dois são um. Tá certo? É após o pecado que Deus chega para a mulher e fala assim, agora, você está vendo? Pecou? Agora o teu marido vai te sujeitar e a força você vai estar sujeita a ele. E é isso que a gente vê na sociedade hoje, tá certo? Mas o plano de Deus não era esse original. O plano de Deus é homem e mulher diferentes, mas não um acima e outro abaixo, mas os dois se completando e vivendo como um só corpo. E os filhos têm que ver isso, que pai e mãe, um não oprime e não domina o outro, mas um completa o outro. E os dois juntos geram vida, e os dois juntos vão gerar vida não só gerando os filhos, mas dirigindo e conduzindo os filhos pela sexualidade do menino para se tornar homem, a menina para se tornar mulher, nos relacionamentos entre os irmãos do mesmo sexo, do sexo diferente, reconhecendo as suas diferenças, valorizando as suas diferenças, valorizando o outro e sabendo que o outro é uma bênção na vida dele ou dela, tá certo? Então isso daí a gente percebe na anatomia humana, a polaridade, a diferença, e a gente percebe essa complementaridade, onde um complementa o outro e essa união dos dois gera vida. A sua família é assim? As diferenças são valorizadas, o diferente é valorizado, não há opressão entre um e outro, mas um vê o outro como uma bênção de Deus para crescerem juntos, para que a família seja edificada na presença de Deus. Isso daí é algo que nós temos que pensar e valorizar todos os dias. O pai e a mãe, eles são esse modelo inicial, que o menino vai descobrir o que é ser menino, vai descobrir como honrar e como servir por amor as meninas, e como honrar e servir por amor também os outros do mesmo sexo, porque afinal, como eu disse antes, eles também são diferentes. Não diferentes na sua sexualidade, mas diferentes como pessoa, em posicionamentos, em atitudes, em temperamentos e tudo mais. E as meninas também vão olhar para o pai e para a mãe, descobrir o que é ser mulher, ela vai descobrir como é bom ser mulher, como respeitar e honrar uma outra mulher, como respeitar e honrar um homem, tá certo? Não achar que o homem é melhor nem pior, e também o ser mulher não é melhor nem pior, mas ela está satisfeita com quem ela é e vai viver e honrar tanto o homem quanto a mulher, e honrar por amor e respeitar por amor o seu próximo, o seu diferente também, tanto dentro de casa como fora de casa, nos seus relacionamentos sociais. A nossa casa deve ser esse primeiro lugar, esse pedacinho do povo de Deus, onde esses relacionamentos são estabelecidos de forma harmoniosa, e nós temos que lutar por isso, tá certo? Vamos falar um pouquinho agora sobre as tarefas. Porque a gente falou sobre homem, mulher, conceitos, e aí vem aquelas coisas. Tá bom, pastor, mas então quem que tem que fazer as coisas? Quem que tem que lavar a louça? Quem que tem que limpar o chão, limpar o banheiro? Quem que tem que trazer o dinheiro para casa, pelo menos a maior parte desse dinheiro, e pagar as contas? Quem que tem que tirar a mesa? São as meninas ou são os meninos? São os dois? Como que é isso daí? Como que isso daí acontece? Vamos continuar conversando então, para ver essa questão de funções, tá certo? Deus fez o homem e a mulher diferentes, aquela polaridade, positivo e negativo, tá certo? E nessas diferenças a vida pode ser gerada. Mas Deus fez também os diferentes complementares, para um complementar ao outro. Então o homem não é igual à mulher, a mulher não é igual ao homem, tá certo? Mas qual é a diferença, o limite entre um e outro? O que faz com que a tarefa seja de um ou de outro? Deus determina isso na Bíblia? Queridos, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Muitos dos papéis e das tarefas que a gente atribui ao homem ou à mulher são imposições culturais
do nosso tempo, do nosso momento histórico, e da cultura e do país que a gente vive. Se você for para outras culturas, outros serão os papéis, tá certo? Então a gente tem que descobrir o que é bíblico, porque muita coisa que as pessoas falam, não, porque isso é bíblico, esse é o papel da mulher ou esse é o papel do homem, na verdade não é bíblico, mas é um comportamento cultural. E até quando a gente vai para o Antigo Testamento, muitas coisas que a gente acha que é mandamento de Deus não são mandamentos. Mas o que está escrito na Bíblia reflete o comportamento cultural e do momento histórico que eles viviam. Mas o mandamento de Deus é diferente, porque a humanidade nunca existiu de acordo com a vontade de Deus. Então nós devemos caminhar para aquilo que Deus quer, não olhar para trás para descobrir como Deus quer. Tá certo? Então, a humanidade caída, ela sempre se desviou dos conceitos divinos de família e relacionamento de marido e esposa, de pais e filhos, dos irmãos dentro de casa e depois fora de casa. Os relacionamentos no corpo de Cristo, ou lá no antigo Israel, ou na sociedade, no ambiente de trabalho, no estudo e tudo mais. Então vamos descobrir um pouco sobre o limite do homem e da mulher. Eu queria te convidar a abrir a tua Bíblia em Gênesis 2, versículos 15 a 17. Gênesis 2, 15 a 17. A palavra de Deus diz assim: Tomou, pois, o Senhor ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e guardar. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: De toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Veja que interessante. Deus coloca então o homem e a mulher no centro da sua criação aqui na terra para governar sobre todas as coisas. E Deus entrega a natureza, sejam os vegetais, sejam os animais, o mundo mineral. Deus entrega toda essa criação que estava ao redor do homem. É de vocês, para vocês cuidarem, vocês são os senhores dessa criação. É lógico que Deus não fala isso para a gente fazer da forma que a gente faz hoje, explorando e subjugando a criação. Mas nós seríamos os cuidadores responsáveis de tudo aquilo que Deus criou. Era para nós administrarmos com sabedoria, mas tudo estava debaixo do nosso controle. Ou seja, não tinha nenhum limite para o homem e para a mulher. Era muito fácil desse homem e essa mulher falar assim: bom, quem pode todas as coisas e não tem limite? Deus. Logo, nós somos deuses e ninguém manda na gente. Então Deus, na sua misericórdia e graça, coloca um limite, que é uma árvore. Nessa linguagem bonita, simbólica de Gênesis, coloca uma árvore, que é a árvore do conhecimento do bem e do mal, no centro do jardim. E ali, esse homem e essa mulher, Deus fala: vocês podem comer de fruto que vocês quiserem. De tudo que está na criação é de vocês, mas vocês não vão comer do fruto dessa árvore, porque o dia que vocês comerem, vocês vão morrer. Eu já vi muita gente falando assim: pastor, se Deus errou, Deus não errou, tá? Não estou falando que errou não, mas eu já vi esse comentário. Parece que Deus errou. Por que se ele sabia que o homem e a mulher iam comer, por que ele põe essa tal dessa árvore no jardim? Queridos, se Deus não coloca aquela árvore, o homem e a mulher iam achar que eles eram Deus e iam esquecer Deus. E iam se voltar contra Deus. Então Deus coloca um limite, e aquela árvore mostra a graça de Deus, a bondade de Deus, que era um lembrete para o homem e para a mulher, dizendo: vocês não são deuses, só eu sou Deus. Lembre-se de que Deus sou eu e que vocês devem me honrar como Deus. Vocês dois são diferentes, homem e mulher, mas o limite de vocês não está na sexualidade de vocês. Por ser homem ou mulher não pode fazer isso ou aquilo. O limite de vocês é o mesmo, é a árvore proibida. Vocês têm que juntos reconhecer que eu sou Deus. Fora isso, queridos, jogar bola não é coisa de homem. Mulher, se quiser jogar bola, pode jogar. Aliás, as canadenses, americanas e outros jogam muito do soccer, do nosso futebol, e jogam muito bem. Tá certo? Então é uma questão cultural. Se aqui é vergonha para a mulher jogar bola, para alguns, em outras culturas não é vergonhoso. Tá certo? Então muitas vezes a gente acha isso daí que o limite... Não, eu sou homem, não vou lavar louça, isso é coisa de mulher, senão vão achar que eu sou meio marica, que eu sou meio, né, não sou tão homem assim. Querido, não é isso, o teu limite não é esse, o teu limite não você não pode deixar de reconhecer Deus como o Senhor da sua vida. Então nós temos que saber isso daí. É lógico que tem coisas que, de repente, a tua esposa vai fazer melhor do que você. E de repente tem coisas, querida, que o teu esposo vai fazer melhor do que você. Então você humildemente deixa ele, e no caso do esposo, você humildemente deixa ela fazer, porque ela é melhor do que você nisso. Tá certo? Ah, pastor, mas tem diferença sim, o homem é mais forte do que a mulher. Geralmente o homem, por causa da testosterona, é mais forte do que a mulher.
mas eu já cansei de ir em academia e eu já vi muita mulher muito mais forte do que eu, com um corpão e tal, sabe? Porque o nosso limite não é o físico, queridos. Não é isso. Se a mulher quer ficar fortona, eu não acho bonito uma mulher toda fortona, mas tem quem goste, e se ela gosta, o problema é dela. O limite dela é reconhecer que Jesus Cristo é o Senhor, tá certo? Então, nós temos que entender isso. É que se de repente na tua casa, meu irmão, é você que limpa o banheiro, não é a tua esposa, você não tem que ficar envergonhado com os teus amigos, não. Porque se esse é o equilíbrio da tua casa, que assim seja. Você está satisfeito, você faz isso tranquilamente, não tem problema. A tua mulher aceita, tudo bem. Meu irmão, você que ganha menos que a tua esposa, não precisa ter vergonha dos seus amigos, essa função de homem eu não estou cumprindo. Querido, se na tua casa o ambiente, a realidade é outra, beleza. Não é isso que te faz homem, não é aquilo que faz ela mulher, ser aquela que é servida em casa, não é isso. Nosso limite tem a ver com o nosso relacionamento com Deus, tá certo? E é nisso que nós temos que olhar e prestar atenção. Nosso limite, então, na criação, ela não está, o limite do homem e da mulher não está nas suas capacidades físicas, intelectuais, emocionais ou relacionais, mas no centro do jardim, na árvore do conhecimento do bem e do mal. É quando, naquele local onde te encontra e fala assim, eu vou viver para Deus ou não? Eu vou viver para honrar Deus ou não? É aí que está o limite do homem e da mulher. Tá bom? Então, se uma mulher quiser ser a melhor médica, a melhor advogada, a melhor juíza de futebol, não tem problema nenhum. Tá certo? E o homem também, se ele gosta de cozinhar, se ele gosta de arrumar a casa, ele não é menos homem por isso. Nós temos que entender isso. Tá certo? Nada que distorce a sua sexualidade, nada que te distorce como homem, é pecado ou é errado nesse sentido. Tá certo? É lógico que se você é homem, você vai sair de calcinha, sutiã e um vestido, você vai escandalizar, tá certo? Por quê? Porque na nossa sociedade isso daí não cabe. Agora, se você está lá na Escócia e os homens usam aquele vestidinho lá, você pode sair, não tem problema. Se comportando como homem, com atitudes de homem, alguém que é do sexo masculino, não tem problema, tá certo? Então nós temos que entender as coisas culturais e as coisas que são bíblicas. E muitas vezes nós nos preocupamos com as coisas culturais e com as coisas históricas. Tem homem que se envergonha porque a mulher ganha mais dinheiro e luta porque fica triste porque não aceita que a mulher seja promovida porque ela vai ganhar mais e esse é o meu papel, se a mulher ganhar mais vai querer mandar na casa. Querido, primeiro, na casa, ninguém tem que mandar. Lembre-se, não é o homem oprimindo a mulher, nem a mulher oprimindo o homem. Nem por causa do dinheiro, nem por causa do conhecimento, nem por causa de nada. Mas são os dois diferentes, se encontrando, se completando e fazendo a família crescer junto. O papel dentro de casa que cada um vai fazer, quem vai fazer o almoço, quem vai lavar a louça, quem vai levar o lixo, isso daí cada família encontra o seu equilíbrio. Tá certo? Mas os filhos têm que saber que independente de tudo isso, isso é um homem, isso é uma mulher, e os dois se completam e devem viver bem juntos em harmonia, honrando um ao outro, servindo um ao outro, se sujeitando um ao outro em amor, não por domínio, mas por opção e por amor. É isso que Deus espera. Então a nossa grande pergunta aqui não é quem lava a louça, ou quem vai ter o carro melhor, ou quem que tem que ganhar mais dinheiro e sustentar a casa. Todas essas perguntas, elas não são primárias. E eu queria encerrar esse momento com perguntas que são importantes para você refletir. Em primeiro lugar, a polaridade ela é respeitada em amor na sua casa, no seu lar? O homem respeita a mulher e honra a mulher como mulher, ou a trata como um lixo, como um inferior. A mulher olha para o homem, e seja a esposa, sejam as filhas, olham para o esposo, para os meninos, para o vovô, para o titio, sei lá, e consideram, tipo, eles são diferentes, mas eles não são gente ruim, porque todo homem não presta, não é isso. Mas Deus tem um propósito e os homens são valiosos, são valorosos, tanto quanto as mulheres. Nós temos que entender, queridos, que um deve completar o outro. O esposo não fica tentando ser melhor que a esposa e a esposa não fica tentando ser melhor do que o esposo, como se fosse uma competição, não. Eles entenderam que eles se amam, que eles devem andar juntos e os diferentes são diferentes para se completar e abençoar os que estão em volta. Tá certo? Então aí a segunda pergunta, a complementaridade, ela é real na sua casa?
Vocês vivem um para completar o outro e para abençoar o outro. Ou vivem numa competição louca, cada um de um lado tentando mostrar os erros do outro e mostrar que o outro é um idiota, que é um inferior e fica esperando que o outro te sirva, mas você nunca quer servir por amor ao outro. Complementaridade, um complementar o outro, servir o outro com alegria, com amor. Os teus filhos fazem isso, uns irmãos com os outros, ou é uma guerra entre irmãos? Na Bíblia você vai ver várias histórias de família com guerra entre irmãos. Irmãos que matam irmãos, irmãos que vendem irmãos, irmãos que traem irmãos e assim vai. Essa não é a vontade de Deus. E a terceira e última pergunta para você pensar, depois de toda essa nossa conversa. O Senhor é reverenciado no seu lar? Ou vocês todos, quando vocês acordam cada manhã, vocês vão lá e comem do fruto proibido? Como se Deus não existisse. De repente você faz até uma oração. Senhor, abençoa o nosso dia em nome de Jesus, amém. Mas você vive o dia inteiro longe de Deus. Correndo atrás do teu trabalho, do teu estudo, dos teus sonhos, dos teus planos, deixando Deus de lado. Querido, esse é o teu limite. Esse é o limite verdadeiro da tua família. Tá certo? Então ensina o teu menino que ele lavar a louça não é vergonhoso, que não é só as meninas da casa que têm que fazer isso. Ensina a tua menina que ela não foi criada para ser uma dona de casa simplesmente. Se ela quiser ser depois do futuro, for opção dela, beleza. Mas se ela quiser ser uma grande profissional, respeitada, ela pode. Porque a mulher não foi feita para ser dona de casa simplesmente. Ela foi feita para ser imagem e semelhança de Deus, tanto quanto o homem. Para junto do homem, se completando, abençoar muitas vidas. Queridos, busquemos isso, tá certo? Semana que vem nós vamos gravar o nosso culto e continue acompanhando as nossas mensagens a respeito da família. O nosso propósito aqui foi dar um algo a mais para vocês nessa série de pregações sobre família, porque quando nós pregamos temas aleatórios, nós nunca podemos ir além, um pouquinho mais profundo, um pouquinho mais intensos no tema. E agora nós temos feito isso para te abençoar. É um pouco mais cansativo, mas você pode aprender e fazer da tua casa uma bênção ainda maior. Que Deus te abençoe, que Deus os guarde e que nós brilhemos a luz de Cristo nos nossos relacionamentos familiares. Amém.